procrastinador solicita conexão neural. Sintonize seu dispositivo intracerebral na frequência áurea. Conexão estabelecida. O procrastinador is online. Olá, pessoa procrastinadora. Eu sou o Pacheco e estamos começando mais um episódio deste podcast. E como é de costume neste canal, hoje vamos começar com uma pergunta. Você saberia me dizer quando é que as pessoas se sentem mais felizes? Mesmo que você não possa me responder essa pergunta de forma concreta, é provável que concorde que a felicidade não é algo que simplesmente acontece do nada. Ela não é o resultado da sorte ou de um fator aleatório qualquer. Definitivamente não é algo que o dinheiro possa comprar ou o poder demandar. Felicidade não depende dos fatores externos, mas de como nós interpretamos estes fatores. Existem esses estudos sobre a felicidade que foram conduzidos por um cara chamado Mihaly Csikszentmihalyi, onde ele analisou pessoas que na época demonstravam possuir os maiores índices de felicidade e como elas se comportavam. Como resultado dessa incursão, ele descobriu que aquelas pessoas exerciam suas tarefas de uma forma meio peculiar. Elas eram capazes de realizar essas tarefas em um estado de completa absorção pelo momento presente. Esse é um estado que ficou conhecido como flow, que em português é traduzido para fluxo. E por mais inacreditável que seja para você, o estado de flow é algo que todos nós já experimentamos. O flow é aquele momento onde realizamos uma tarefa com tanto foco que nos perdemos no que estamos fazendo e as horas passam como se fossem minutos sem que notássemos. Um estado de comprometimento total, onde encontramos diversão em realizar aquela atividade, seja ela qual for. O nosso querido Mihaly Csikszentmihalyi também identificou que em flow nós ganhamos a capacidade de executar tarefas com maior eficiência e consciência do processo, onde também é possível observar um aumento do poder de resolução de problemas. Flow é um estado de alta performance, onde nós encontramos foco, êxtase e uma conexão íntima com aquela tarefa. Quando eu ouvi sobre esse conceito pela primeira vez, eu fiquei um pouco chocado, porque eu consegui rapidamente reconhecer os diversos momentos da minha vida onde eu estive em flow naturalmente. E eu acredito que você também possa identificar estes momentos na sua experiência. Parando para pensar, por se tratar de um estado de consciência plena, eu acredito que seja possível comandar a mente a entrar de forma ativa em flow. Mas então, Pacheco, como é que eu faço para criar esse estado de flow? É preciso uma certa dose de protagonismo e responsabilidade para induzir esse estado. A maioria das pessoas no mundo se enxerga como o efeito e não a causa das coisas. E se precisamos de consciência para entrar em flow, se ver como consequência da vida e não como a causa pode dificultar bastante as coisas. Flow é um estado onde você testa sua capacidade de realizar determinadas tarefas. Imagine um gráfico onde a linha vertical representa o desafio a ser enfrentado e a horizontal a sua habilidade em fazer aquela tarefa. Se você possui uma habilidade muito menor que o desafio, é provável que ao realizar aquela tarefa você enfrentará muita pressão e ansiedade. E se você possui uma habilidade muito maior que o desafio, é provável que descobrirá o tédio de se fazer algo que se domina sem o devido estímulo. Mas se você possuir uma habilidade
habilidade à altura do desafio, você experimentará o flow. Aqui cabe um adendo, porque segundo a teoria, é preciso buscar desafios um pouco acima das suas habilidades. Segundo o que eles dizem, uma porcentagem de cerca de 4% acima já seria o suficiente para gerar esse estímulo. Note que o estado de flow está intimamente relacionado com a sua capacidade de realizar uma tarefa. Logo, se você não possuir certa prática em fazer aquilo, certamente você vai encontrar uma barreira. Em minhas andanças mentais, eu percebi que existe um conceito muito interessante que, apesar de não ter nascido junto do flow, se relaciona muito bem com ele. E eu estou falando da maestria. Esse é um assunto que já foi levemente abordado em outro episódio deste podcast e que será tratado um pouco mais a fundo hoje. A palavra maestria tem relação com o conceito do mestre. E o que é um mestre para você? É aquele que ensina os outros, os discípulos? Podemos dizer que no senso comum, o mestre é uma pessoa que é muito boa em fazer algo. E ele tem uma relação tão íntima, ele assimilou tão bem a habilidade de realizar aquela tarefa, que parece que ela se tornou parte do corpo dele. O mestre é alguém que fez de sua atividade uma linguagem, e com ela ele pode influenciar e inspirar outras pessoas. Ele dominou completamente os fundamentos daquilo que faz e agora é capaz de infiltrar a sua própria personalidade naquela atividade. O que vemos na performance do mestre, na leveza, na calma e na concentração com qual ele performa, é que ele é um indivíduo que vive em estado de flow. Quando falamos de flow, estamos falando de um estado mental que nos permite ter acesso a todo o potencial adormecido que possuímos. É uma forma vibrante do ser. O problema é que para nós, pessoas comuns que vivem suas vidas ordinárias, não é bem assim. E você pode estar se perguntando o que difere quem consegue viver nesse estado de plenitude e felicidade de nós meros mortais infelizes. E bom, a resposta é até bem simples. Uma quantidade insana de prática. O caminho da maestria é a busca por dominar uma ou diversas habilidades. Portanto, ela é uma rota que exige uma quantidade exaustiva de treino e, por consequência, muito sofrimento. E aí você vai me perguntar, Pachequito, por qual motivo eu deveria buscar algo que me faz sofrer e provavelmente passar muita raiva? Bom, nós estamos falando de felicidade, não é mesmo? Portanto, antes de qualquer coisa, é necessário destinar tempo para descobrir o que realmente vale a pena sofrer para realizar. Porque encontrar uma forma ativa de induzir a mente ao estado de fluxo pode ser muito doloroso. Se tornar um mestre requer o desejo de ser cada dia mais capaz de realizar algo e ter consciência de algumas coisas. O que você realmente sonha em fazer na vida? Qual o seu desejo mais genuíno? Qual atividade incita fascínio e paixão em você? Qual ofício poderia transformar essa sua preguiça crônica em ação? Veja, este é um caminho que ele pode ser muito doloroso, então você precisa descobrir o que intuitivamente coloca sua imaginação em chamas. É preciso ter consciência que para se tornar um mestre em algo, aquilo que se deseja aprender precisa valer o preço de se construir uma habilidade, porque esse é um processo muito difícil. Aqui é importante dizer que para isso você vai precisar esquecer essa noção tradicional que nós temos sobre o talento. Esqueça essa ideia de que nascemos com determinados talentos e que não há possibilidade de criar algo porque já nascemos destinados. Isso é conversa fiada. É papo de quem não quer nada com a vida. Desista dessa mentalidade derrotista ou você vai ser engolido pela mediocridade. Eu não estou dizendo que não exista talento bruto. Ele existe, mas se não for treinado, perde para quem não tinha talento algum e se esforçou pra caramba. Portanto, você pode construir o talento que deseja possuir. Este é o caminho da maestria.
é o caminho de se construir talentos. E para isso você vai precisar abraçar o tédio. Veja bem, quando criamos em nossas mentes a imagem do talento que desejamos, nós já formulamos uma figura bem próxima à do mestre. Se você sonha em ser um pianista, por exemplo, eu duvido muito que tenha se imaginado passando raiva dentro do seu quarto para aprender. Ou se você se imaginou um grande atleta de parkour, eu duvido que tenha passado pela sua mente a imagem das inúmeras práticas de saltos monótonos que você vai precisar praticar. Sendo assim, é realmente necessário abraçar o tédio e se acostumar com a ideia de que a paixão sozinha não vai resolver. Eu já disse neste podcast diversas vezes que a força de vontade sozinha nunca vai te levar a lugar algum. É preciso construir um ambiente forte e otimizado para se construir disciplina em algo. Praticar é algo monótono e o processo de aprendizado é ainda mais tedioso por ser um projeto de longo prazo. E além disso, sem uma determinação poderosa, você não chegará ao resultado final. É preciso ter aquela voz no fundo da sua cabeça que te faz correr atrás e dar sempre o seu melhor. E sendo muito sincero, essa determinação não vai aparecer do nada e muito menos em algo que não vale a pena de verdade para você. Ser mestre em algo é a consequência e não a causa. Não se nasce mestre em algo. A maestria é uma característica que se constrói através de muito esforço e determinação. Outro ponto que eu acho de suma importância no caminho da maestria é a necessidade de eliminar a vaidade do caminho. Nós somos seres muito vaidosos e temos uma noção separatista de mundo. Então, esqueça a vaidade. Deseje ser o melhor, mas seja humilde. E ser humilde não é estar em um estado de vulnerabilidade social, como eu já disse anteriormente neste podcast. Ser humilde é ser fiel à verdade. Elimine a vaidade e seja fiel à verdade para poder analisar as pessoas que são melhores que você e já subiram mais degraus na construção do talento que você deseja construir. A vida é um extenso processo de aprendizado, onde só não se aproveita disso quem vive em negação e evita a qualquer custo perceber que se deve aprender dos outros. A busca pelo domínio de uma habilidade é a chave para induzir o flow e passar mais tempo neste estado de plenitude, êxtase e foco absoluto. O mestre é alguém que se comunica através de sua arte, porque o desafio para ele agora é se expressar e não descobrir como fazer aquilo. A habilidade de fazer ele já possui, agora ele precisa mostrar ao mundo que ele é capaz de fazer daquilo. É bem provável que você também tenha experiências de flow durante o processo de aprendizado e aos poucos passe a perceber quais são os gatilhos que levam a ele. Ao meu ver, a busca da maestria está intimamente ligada a um estado maior de conexão com a nossa infinita capacidade como seres tão especiais que somos. É sempre importante dizer que tudo isso vai depender de você, da sua própria percepção do que é importante para a sua vida. O meu trabalho aqui é introduzir o assunto e te mostrar que existe muito mais aí dentro do que talvez você tenha parado para pensar. E ok, às vezes nós somos ensinados que não podemos ser felizes e também tá tudo bem, não é culpa nossa. A minha intenção sempre será despertar as pessoas deste estado hipnótico que desdenha das incríveis capacidades que temos. Ao meu ver, somos os seres mais incríveis da criação, mas desperdiçamos todo esse potencial por não acreditar verdadeiramente que somos capazes, ou por nos entregarmos a uma procrastinação crônica. Seja você quem for, meu caro ouvinte, saiba que é uma pessoa incrível e que possui habilidades e poderes adormecidos que podem ser despertados para melhorar a sua experiência neste planeta maravilhoso. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que este tenha sido um episódio coeso e que tenha tido algum impacto positivo na sua maneira de enxergar a vida. Este foi mais um podcast. Eu sou o Pacheco, vivi por muitos anos como um procrastinador crônico e absoluto, mas hoje a minha luta é para não retornar a esse modo estático de viver a vida. É preciso continuar em movimento e eu acredito em você e sei que você é capaz de empregar mudanças radicais e buscar uma felicidade que talvez não tenha
sonhado nem em seus delírios mais íntimos, meu amigo. E, bom, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você tá ouvindo no YouTube, considere se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like nesse vídeo, quem sabe comentar algo e, se não for pedir demais, compartilhar esse conteúdo com seus amiguinhos. Se você está ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, você também pode compartilhar e ajudar muito este projeto que tem um forte desejo de ajudar as pessoas. Bom, eu sou o Pacheco, vou ficando por aqui. Muito obrigado e até uma próxima. O procrastinador encerrando conexão neural.